Bom, vamos lá então estudar o último tipo de isomeria, que é a isomeria ótica. Tá? Na isomeria ótica, tem algumas coisas que são mais fáceis, algumas coisas que são mais difíceis, tá bom? Mas identificar quando existe isomeria ótica, em geral, é muito fácil, tá bom? Então vamos lá, vamos devagarzinho. O que é a isomeria ótica quando ela acontece? Bom, a isomeria óptica ela vai acontecer quando eu tenho moléculas assimétricas. O que são moléculas assimétricas? São moléculas que não tem ali na constituição da estrutura dela, não tem nenhum plano de isomeria, nenhum plano de simetria, tá certo? O que significa um plano de simetria? Significa algum plano que eu consigo traçar ali na molécula em que um lado do plano fique igualzinho ao outro, tá? Quando isso acontece, existe um plano de isomeria. Quando não existe nenhum plano desse tipo, eu digo que a molécula é assimétrica. Mas a gente não precisa ficar procurando planos de simetria na molécula para saber que ela é assimétrica. Tem uma técnica mais fácil, tá certo? Mas eu vou mostrar isso para vocês. Olha só. Primeira coisa, eu tenho aqui uma molécula que ela é assimétrica, tá? Então você não consegue encontrar um plano nela aqui, ó, nem assim, nem assim, nem assim, nem assim, de forma nenhuma que eu tenha um lado dela igual ao outro, tá bom? Então ela é uma molécula assimétrica. Porém, uma maneira muito fácil de você identificar se uma molécula é assimétrica é procurar nela o que eu chamo de, o que a gente chama, o que a química orgânica chama de carbono assimétrico ou carbono quiral, tá? O que seria um carbono assimétrico ou um carbono quiral? É um carbono que com hibridação sp3, ou seja, que faz 4 ligações do tipo simples, só que está ligado a 4 ligantes diferentes, tá bom? Nenhum ligante pode ser igual ao outro, tá? Então, quando eu tenho um carbono que tem 4 ligantes diferentes, eu tenho um carbono quiral, eu tenho um carbono assimétrico, ou seja, eu vou ter aqui isomeria óptica, porque esse carbono vai tornar a molécula assimétrica. E toda molécula assimétrica vai ter isomeria óptica, que a gente já vai ver direitinho por que esse nome óptica, tá bom? Mas olha só, uma forma de eu mostrar, de eu ter certeza de que a molécula tem isomeria óptica, então é ter o carbono quiral, beleza. Então tá, como seria o isômero dessa molécula, o isômero óptico dessa molécula? Eu preciso agora, pessoal, a gente está falando de um tipo de isomeria que a gente precisa olhar para a fórmula estrutural espacial da molécula, ou seja, como ela realmente está no espaço, tá? Então por isso que eu desenhei ela aqui em 3 dimensões. O carbono fazendo 4 ligações é tetraédrico, né? Tem aquela forma tetraédrica, tá? Um tetraedro regular. Então está desenhado aqui o melhor possível, tá certo? Minhas habilidades de desenho não são muito boas, mas acho que está dando para entender, né? Eu fiz um pontilhado aqui para a gente conseguir enxergar o tetraedro um pouco melhor. Bom, como seria o isômero óptico dessa molécula? Se eu desenho a fórmula espacial dela certinho, e eu imagino que eu tenho um espelho plano aqui, quando eu desenho a imagem dessa molécula, eu vou ter exatamente o isômero óptico dela, tá? Então, por exemplo, ó, regra para desenhar a imagem no espelho plano, lembra lá da física, né? A gente precisa ter a mesma imagem, a mesma distância da imagem ao espelho. Eu vou ter a mesma distância do objeto ao espelho, do espelho à imagem, né? Então, olha só. O carbono está à mesma distância que ele está do espelho aqui e aqui. O hidrogênio à mesma distância aqui e aqui. O OH à mesma distância aqui e aqui. O CH3 à mesma distância. E o cloro à mesma distância. Tudo bem? Então, repara que a imagem está espelhada bonitinha, certinha, né? E à primeira vista até pode parecer que se trata da mesma molécula. Porém, eu só posso dizer que é a mesma molécula, se for a mesma molécula aí não pode ter isomeria, lembra? Então isomeria tem que ser moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular, tem que ter alguma diferença. Pode parecer que é igual, mas não é, tá? Sempre que eu imagino a imagem do espelho, os objetos não são iguais, eles são invertidos. Se eles forem assimétricos, a gente vai ter coisas diferentes. Olha só, se eu pegar essa molécula e tentar sobrepor com essa,
Então a gente faz esse exercício para ver se a molécula é ou não é a mesma. Se eu conseguir sobrepor, é a mesma molécula. Se eu não consigo sobrepor todos os átomos nas posições que eles ocupam, então não é mais a mesma molécula, elas são diferentes. Tá? Então olha só, o hidrogênio está igual, o cloro está para a direita, aqui o cloro está para a esquerda, certo? O OH está para a direita, o OH aqui está para a esquerda. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar essa molécula aqui e vou girar ela para sobrepor com essa, para ver se eu consigo colocar o cloro na mesma posição que esse cloro está, né? E aí quando eu virar essa, o OH vai para o lado de lá, tudo bem, né? Ótimo. Só que quando eu viro essa molécula, repara, esse CH3 aqui, ele está marcado com uma cunha. Uma cunha é uma forma de representar uma ligação covalente que está saindo do plano da lousa. Então esse CH3 está aqui, ó. Tá bom? Quando eu viro isso, se o CH3 está para frente, quando eu virar a molécula, o CH3 vai para trás. Então eu represento assim, ó, uma cunha tracejada. O CH3 está entrando no plano da lousa, né? Então repara que quando eu tenho essa molécula, olha só, eu consigo sobrepor o OH está na mesma posição, o Cl está na mesma posição, o hidrogênio está na mesma posição, porém o CH3 não fica na mesma posição. Quando eu giro aquela molécula, o CH3 vai para o fundo e nessa molécula aqui o CH3 está para frente, ou seja, essa molécula é diferente dessa. Percebe? A diferença é bem sutil, mas é diferente. E se é diferente, tem a mesma fórmula molecular, tem isomeria. Tá bom? Que tipo de isomeria que é? Não é de função, não é de cadeia, não é de posição, não é tautomeria, não é metameria, não é isomeria plana. Pode ver, não tem nem dupla ligação, nem anel para ser isomeria plana, isomeria geométrica, né? Isomeria plana não tem como ser isomeria geométrica, certo? Então, que tipo que é? É o tipo novo. A gente vai chamar de isomeria óptica e a gente já vai ver por quê, né? O que isso tem a ver com óptica, com luz, para a gente ver o motivo dessa isomeria. Por enquanto, eu só mostrei como identificar se o composto possui a isomeria óptica, como? Procurando o carbono quiral, carbono com 4 ligantes diferentes, tá? E mostrei como que isso pode ter um isômero, né? É como se eu quero identificar o isômero desse cara, o isômero óptico, eu imagino um espelho, desenho a imagem, eu vou obter o isômero óptico dele. Tudo bem? Então, por enquanto, é só isso.